quentinho. Depois sou eu que não gosto de toque. No frio eu gosto. Tá gravado, vou mandar pra psicóloga. Tá, então vamos lá. Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo com a participação especial que vocês tanto gostam. Participação do senhor, meu marido, para quem não sabe. Rafael, para quem não sabe o nome dele. E a gente veio falar pra vocês, a gente veio conversar um pouco sobre a história do TDAH, né? Que é um assunto que tá permeando a nossa vida já há Bom, vai fazer 2 anos que a gente mora junto, então uns 2 anos. Pelo menos na minha vida, 2 anos. Porque foi quando a gente começou a morar junto que eu comecei a pesquisar sobre o assunto, estudar, ler e aprender e entender um pouco mais como que funcionava. E a gente tem falado um pouco porque a gente acha que é um assunto importante a ser falado, é um assunto muito novo. E que ainda, por incrível que pareça, acho que ainda tem pouco, né? Porque a gente mesmo, pra poder pesquisar coisas, foi pouco, né? Não tinha tanta coisa. Muita coisa errada também. Muita coisa errada, parabéns, muito bem. Muita coisa errada. E uma outra coisa, eu acho que muito pouca coisa sobre o meu ponto de vista, no sentido da pessoa que lida com o TDAH. Então, bastante, assim, o que tem ainda é sobre como, né, descobrir o TDAH, como que a pessoa que tem TDAH vai lidar, blá, blá, blá. Mas quem tem uma relação com o TDAH, eu sinto que também tem que ter uma certa orientação e a gente não vê nada a respeito disso, né? Tipo, como que o outro tem que lidar. E pra mim foi algo que eu senti muita falta, né? Eu fiquei muito carente com relação a esse tipo de informação, porque eu simplesmente não sabia como lidar. Então, a ideia é que a gente traga esse assunto da forma correta, e também trazendo um pouco da minha perspectiva, porque eu sei que tem vários de vocês que acham que o marido também tem, que o namorado também tem. E é muito importante, acho que é muito importante porque foi uma coisa que eu senti muita falta. Então, vamos começar acho que do começo, né? Eu já meio que falei que esse assunto veio pra gente quando a gente veio morar junto. E foi comigo, né? Então, assim, longe de mim falar que é um diagnóstico, e não é, tá, gente? Então, não fui eu que diagnostiquei o TDAH no Rafael. Mas eu comecei a perceber algumas coisas que não me pareciam muito normais, no sentido de que eu já tenham isso em mente, eu acho que é importante. Eu morei a vida toda, sempre cresci com um homem, né? Eu sou gêmea de um homem. Então, assim, apesar do meu irmão ser meio fora da curva, né? Não ser muito parâmetro, eu tava sempre eu sei o que é conviver com um homem. Eu saí de casa e já fui morar junto com alguém, né? Eu casei antes do Rafael, eu já tinha morado com outra pessoa, então meio que eu já tinha tido quase que 2 casamentos, se puder dizer assim. Então eu sabia como que era morar com um homem. Por que eu acho que é importante isso? Porque é importante entender que o homem, ele já, acho que um pouco mais desatento que a mulher, naturalmente. Então, eu acho que é importante isso, porque talvez coisas que eu vá falar pra vocês vão falar, mas meu marido também não presta atenção em mim, mas meu marido não dá atenção pra mim. Porque o homem, ele, no geral, a gente tem que entender também, o homem, ele tem a caixinha do nada, que a mulher não tem, né? E ele é naturalmente mais desatento com, acho que principalmente as coisas que as mulheres se importam, né? Então, gente, a verdade é que nossos assuntos não são tão interessantes assim pra eles, entendeu? Então, pra eles darem atenção, é uma coisa que eu acho que naturalmente vocês vão ter que trabalhar no marido de vocês, tá? Eu acho que um ponto alto do nosso relacionamento, que foi onde eu vi e falei, cara, isso não é normal, e é o que eu sempre falo, uma frase que eu sempre falo, e que eu já tinha detectado talvez há muito tempo, mas sabe quando você tá namorando, você fala, começo é engraçadinho, mas depois nem tanto. Que eu lembro que eu falei logo no começo pra ele. Eu lembro até onde a gente tava. A gente tava no shopping, o São Bernardo Plaza. E aí eu falei alguma coisa, eu falei assim, lembra de uma coisa? Ele, não. Aí eu falei, você nunca vai lembrar de nada que eu falo pra você, né? Aí ele, não. E aí eu, tipo, como que eu não acendi um red flag, assim, sabe? Tipo, não. E eu, tipo, deixei passar. Mas, tipo, isso convivendo, gente, eu via o Rafael de fim de semana, só. Né? Então a gente se via sexta-noite, sábado, domingo, segunda eu voltava pra casa. Aí você fala, é fim de semana, a pessoa não tá tão atento, né? Porque já presta atenção durante a semana no trabalho, dá uma relaxada, então você vai passando. Mas na convivência de todos os dias, era insustentável pra mim. Porque tudo eu tinha que repetir 1000 vezes. Então assim, é no mínimo cansativo. E uma das coisas que eu menos gosto de fazer é ter que repetir as coisas. Eu detesto ter que repetir as coisas. Então, assim,
a frase que eu falo é, eu não tinha passado com o Rafael. Então isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente podia conversar e no dia seguinte eu falei, então lembra que a gente conversou? Ele fazia aquela tela azul primeiro, né? Tipo, porque ele falava, puta, eu acho que ele deve pensar assim, não posso falar que eu não lembro, ela vai me matar. Tipo, mas eu vou fingir. Aí eu não sei, ele ficava tipo, da tela azul, né? Eu falo que eu não lembro ou eu imagino que você deve pensar isso. Porque ele ficava tipo, tela azul, pânico. Eu falo que eu não lembro ou eu finjo, tento contornar. E assim, eu ficava já irritada, porque eu já tinha visto a cara dele que ele não lembrava. Então assim, com o tempo, isso é desgastante. Mas me chamou muito a atenção. Eu falei, gente, mas não é normal isso. E aí foi quando eu comecei a ouvir as pessoas falando um pouco disso no Instagram. E eu falei, tá, pode ser que seja isso. Comecei a olhar e a gente passou por todas as fases aqui em casa. Da fase que ele me chamou de doida. Você é doida, você fica vendo as coisas no Instagram, você fica achando que é isso aqui. Ele negou toda a fase da negação, que não era aquela coisa da minha cabeça, blá, 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 até que a gente chegou num ponto da nossa relação que eu falei assim, olha, e eu acho que é importante falar isso, porque a maioria das pessoas vão ter que chegar nesse ponto, gente. Porque homem tem uma resistência à terapia. É verdade. Homem tem uma resistência à terapia. O homem tem uma resistência a ir no médico. No caso dele, ele foi numa neurologista indicada pelo Eric, quem conhece o Eric Toledo, minha madrinha na internet, que eu amo de paixão. E eu escutava muito, foi também, acho que as coisas do Eric, eu escutava muito o Eric falando de TDAH. E eu acho que teve uma vez que eu fui atender o Eric, e aí ele começou a falar, e aí eu comecei a falar, tipo, deixa eu falar do meu marido. E aí comecei a contar as coisas, ele falou, olha, eu acho que ele tem TDAH, eu vou indicar minha neuro pra você. E aí, enfim, nesse processo todo de convencer ele, eu tive que, tipo, literalmente dar um ultimato, tá? Então, assim, não achem que, nossa, o Rafael é um santo, o marido de vocês, não. O Rafael, ele é uma pessoa boa, tá? Eu tenho que valorizar. Realmente, ele é uma pessoa que não é uma pessoa ruim. Ele não é um homem ruim. Não é ruim. Não, ele é um homem bom. Não, mas você tem um coração bom, você é uma pessoa... Você é bonzinho. Você é bonzinho. Ele é bonzinho, Rafael, mas assim, ele só é bonzinho, tá, gente? É diferente de achar que é uma pessoa fácil de lidar. Rafael não é uma pessoa fácil de lidar. Mas, gente, se ele não fosse nem bonzinho, eu não tava com ele, né? Veja bem, que ele não é fácil de lidar. Ele é bem resistente, inclusive, é bem cabeça dura. Então, isso ajuda, obviamente, porque eu vou falar, eu dei o ultimato e parece que foi fácil. Aqui até que chegar nesse ultimato foi, porque eu falei, olha, ou você vai procurar realmente ver se tem esse diagnóstico ou não e a gente vai tratar, ou então pra mim não dá pra continuar. Porque eu me sentia muito solitária. Pode parecer quem escuta que ela é mimada, ela é não sei o quê, ela quer as coisas do jeito dela. Mas, tipo, não é isso. É se sentir solitária, é se sentir sozinha. Porque você tá lá tendo uma relação, investe o seu tempo conversando com a pessoa, dedica ali a sua atenção e no dia seguinte você viu que foi por água abaixo. Você fala, cara, eu falei com uma parede. Não, tipo, tem uma hora que você fala, cara, eu não vou nem mais falar conversar. Porque, pra que eu vou perder meu tempo conversando e não vai lembrar da conversa? Tipo, sabe? Então, eu acho que esse sentimento de você se sentir sozinha foi muito ruim pra mim. E aí a gente chegou nesse ultimato e aí ele aceitou ir no neurologista, que foi a que o Eric indicou, diga-se de passagem, e a neuro que diagnosticou. Então, eu que senti ali os sinais, fui vendo que era uma desatenção muito fora da curva. E aí teve o diagnóstico da neuro, né? O problema é que o Rafael, ele também tem ansiedade. Então, esse diagnóstico, gente, só pra vocês entenderem, foi tipo 1 mês antes do casamento. Foi 1 mês antes? Foi em setembro. A gente casou em outubro. E aí aí ela diagnosticou também a ansiedade. E aí teve que tratar primeiro a ansiedade. Então ficou tipo outubro, novembro, dezembro, 3 meses tratando a ansiedade dele, ou seja, com medicamento. Tomando medicamento, né, de ansiedade. Depois, acho que lá pra janeiro, fevereiro, que ela autorizou exatamente o remédio pra ele tomar. Então, a medicação pra ele tomar para especificamente o TDAH. E só aí que fez alguma diferença na minha vida, tá? Então, assim, foi quase 1 ano morando junto com ele. Muito difícil. Foi o nosso ano mais difícil. Foi a nossa fase mais difícil
né? Foi um ano mais conturbado, o ano de 2022, né? O ano passado também foi, mas não se compara, acho que é o de 2022. A gente acho que tava no processo de melhorando o ano passado, mas era o processo, então tinha muita coisa ruim ainda acontecendo no passado. Mas, sem sombra de dúvidas, 2022 foi o pior ano da gente, assim. Até, acho que como relação mesmo, como casal, foi o pior ano, 2022. Porque a gente teve um relacionamento muito tranquilo, assim, de namoro. Sim. No namoro e noivado foi muito tranquilo. Assim, noivado não vou considerar porque a gente ficou noivo e já praticamente foi morar junto, né? Mas o período de namoro nosso foi um período muito, muito, muito tranquilo. Foi um relacionamento mais em paz, mais de boa que eu já tive, sem sombra de dúvidas. Se vocês caírem é porque uma gata enroscou no fio, tá? Então, 2022 foi um ano bastante conturbado, porque mesmo tendo diagnóstico em algum momento, teve que tratar uma ansiedade que, pra mim, efeitos práticos de convivência, a ansiedade, eu via que ele era ansioso, óbvio, ele teve alguns episódios que era nítido, e era uma ansiedade bem alta, mas não me afetava, sendo sincera. Ele tem piriri, aí ele, né, tipo, ele mesmo passa mal, ele passa mal com ele mesmo. A ansiedade, pra mim, não me afetava. O que me afetava era o déficit de atenção mesmo, né, tipo, ele não ter atenção com as coisas que a gente conversava mesmo. E aí, depois da medicação, é que as coisas começaram a melhorar. Depois da terapia, eu acho que também. Acho que talvez a terapia. A terapia mais que a medicação. Você acha? Eu acho. Porque eu acho que se você tivesse só medicado, eu acho que a gente não ia estar junto. A gente passou por muita coisa que a terapia teve que ajudar a gente, que ajudou a resolver. Mas ajudou aqui, ajudou aí também, né? Sim. Mas eu acho que também a terapia nos ajudou, porque eu não sabia como lidar. Ah, sim. E ela, na terapia, ela me ensinou muito como lidar. Tipo, uma das coisas que eu acho que é uma das perguntas, né? É pra vida toda? Gente. Né? O TDAH é uma condição neurológica, tá? É importante isso. Não é um problema, é uma condição neurológica, é um transtorno neurológico que não tem cura. Então, o tratamento é pra vida inteira, né? A medicação, acho que é pra vida inteira. Sim. Né? A medicação acho que é pra vida inteira. Com sorte, fica estabilizado, né? Você só fica tomando esse tantinho, porque pode ainda aumentar. Ele toma um pouco ainda da medicação, né? Combinado com terapia, com meditação, que ele acabou de fazer, né? Então você faz quase todo dia meditação, né? Fazer uma atividade física e uma alimentação relativamente balanceada, assim, é importante ter, tá? Óbvio que várias coisas é bom pra todo mundo, né? Não só pra quem tem TDAH. Mas eu imagino, por exemplo, eu não faço meditação. Particularmente, eu não sinto falta. Mas pra ele é importante porque a meditação faz você viver o momento presente. Quem tem TDAH tá lá pensando em um monte de coisa, né? Então, por mais que ele quisesse prestar atenção em mim, ele não conseguia aquietar a mente dele pra poder prestar atenção e focar no que eu tô falando. Por isso que ele nunca tinha memória comigo, né? Por isso que ele nunca tinha passado, porque ele tava me ouvindo, mas entrava por um lado, saia pelo outro, ele tava pensando em atender cliente, em música que tinha que fazer, não é? E blá, 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 blá. O que você tem a dizer sobre essa história? Faltou alguma coisa? É isso mesmo? Tem algum seu ponto de vista? Que daqui a pouco vamos falar que realmente eu te amarrei aqui e te forcei a estar no vídeo. Você não falou que eu não comecei a tomar a medicação do TDAH porque ele aumenta um pouco a ansiedade. Então eu tive que diminuir a ansiedade pra depois começar a tomar. Ele aumenta a ansiedade ou ele faz você focar na ansiedade? Porque o remédio vai fazer você focar e aí você com ansiedade ele faz você focar no lugar errado. Mas ansiedade não é uma coisa que eu falo, eu tô com ansiedade, vou focar nisso. Vocês percebem que eu não tenho ansiedade, né? Então... Fala só um pouquinho mais alto que eu diria que eu tô até um pouco mais ansioso do que antes de tomar o remédio. Porque eu comecei aqui de ansiedade, aí eu tomei a medicação, desci, aí comecei a tomar o Venvance, que é pra TDAH, e a ansiedade voltou, se não voltou... Mas aí você passou agora no médico e a médica manteve o seu remédio, não aumentou. Sim, E você comentou com ela sobre isso e ela falou o quê? Mas é porque também ela falou assim, porque pode ser quase fim de ano, não fui pra academia... Tava mais ocioso. Outras coisas que pode ter aumentado. Mas ela quis deixar por mais um tempo ainda, porque ela disse que o da ansiedade pode ser que demora meses e meses pra ir fazendo efeito e diminuindo.
Assim, gente, é um processo. É um processo longo, não é rápido. Não é tipo assim, ele vai tomar o remédio no dia seguinte, melhorou, não vai, tá? Então, se você tem alguém assim, eu acho que é uma coisa importante de saber, tá? O de TDAH, ele faz efeito na hora. Mas só o TDAH não vai resolver. É, Eu acho que é só um remédio. eu acho que é importante a terapia, é importante a meditação. O Rafael, por exemplo, ele começou tomando remédio e não tava resolvendo. E eu brigava muito com ele. Eu falava, mas só tomar o remédio... Sim, gente, minha opinião, opinião da Amanda, tá? Quando você tem algo diagnosticado, tomar o remédio é o mínimo. Pra não dizer que não faz nem parte do mínimo, que é o básico que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho um problema de tireoide. Minha tireoide vai resolver sozinha? Ah, só porque eu descobri que eu tenho tireoide? Não. Então, pelo menos o remédio eu tenho que tomar, você entendeu? Então, assim, é uma condição minha física também, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que tomar esse remédio pra todo sempre, como disse meu médico, até quando eu estiver minha missa de 7º dia depois que eu morrer, tem que estar tomando remédio, entendeu? Pra sempre, eu tomo desde os 20 anos, eu tenho 37. Então, eu acho que se você foi diagnosticado com algo e você tem uma medicação pra tomar o remédio é o mínimo que você tem que fazer. E o resto é você fazer o restante do que precisa ser feito, porque não só o remédio vai resolver o problema. Então ele ficou fazendo, só tomando remédio por um tempo, e eu ficava, mas só remédio mais, né? Você tem que fazer atividade física regularmente. E a atividade física, gente, é importante, é aeróbico, tá? Que é pra gastar energia, porque TDAH, pra quem não sabe, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o H. Então é importante você gastar essa energia, porque o Rafael, ele tinha picos de hiperatividade à noite. Ele chegava aqui à noite, ele ficava... E eu assim, ó, morta, tipo, é à noite, eu ficava descansar, fica quietinho, vamos bater vizinha só, sabe? Tipo, era difícil. E o exercício também aeróbico, ele é como se fosse uma meditação também, né? Porque você tá lá, correndo. Sacando, né? Você não consegue pensar, nossa, amanhã não sei o quê. Você tá quase tendo um infarto correndo lá, você não consegue ficar pensando nos problemas direito. Você pensa, nossa, falta 10 segundos, vai. 8, 7, 6. Aí, tipo, agora eu vou andar 1 minuto. E uma coisa boa... Você tá concentrado naquele momento. Naquele momento. E uma coisa boa também que o Rafael não faz, mas eu sei que é bom fazer, como atividade física para quem tem TDAH especificamente, esportes de competitivos, não é? Em grupo ali, porque você tá focado ali na estratégia, você tá focado... Então, tipo, fazer um jiu-jitsu, fazer judô, esse tipo de atividade, de esporte, né? Competitivo. É que todo esporte é competitivo, né? Tá. Fazer um esporte, mas que seja nesse sentido, né? Que te dê essa intenção de competir. E eu acho que ter como uma interação. Eu não sei se a natação entraria nesse aspecto também. Talvez sim, né? Acho que sim, porque a natação você tem que respirar no momento certo. Mas é importante você fazer um esporte. Por exemplo, o Rafael não faz esporte. O Rafael, ele vai pra academia. Ele foca muito em musculação. Musculação, gente, é bom pra outras coisas. É bom que ele vai ser um velho que vai levantar da privada dele sozinho, entendeu? Graças a Deus, porque ele é muito grande, eu não vou dar conta. É bom mesmo você fazer esses exercícios que eu não dou conta de te segurar, querido. Vai ter que fazer bracinho. Mas o ideal seria ele fazer um esporte. Então, ele focar em fazer pelo menos um aeróbico. Não sei se você tem feito aeróbico, tem? Não tem. Essa é a resposta do não tem. Tá? Então, acho que é isso que a gente ia falar sobre o déficit de atenção. Importante entender que ele é um transtorno, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? E tem ali também você pode só ter a ansiedade, que aí não tem a ver com TDAH, tá? Não confundam as coisas. E assim, não é que você esquece as coisas. É porque naquele momento você não deu a devida atenção. Tipo, você tá olhando a pessoa falar assim, mas você não tá prestando atenção. Sua cabeça nem processou, Por isso né? que você não gravou. O problema não é lembrar. O problema é não ter gravado não ter a o memória. Que lembrar. Não ter a memória gravada. Não tem porque nem na o que hora lembrar. Você não prestou muita atenção, Então, assim, pra quem tem um TDAH, o importante é o eterno exercício. Acho que é importante falar isso. Que acho que não tem nenhuma pergunta a respeito disso. Quem tem TDAH ter o constante exercício de estar exercitando a atenção plena. Né? Em tudo. Pra quem está com a pessoa que tem o TDAH, entender que ele nunca vai deixar de ter um TDAH. Isso é muito importante, a minha terapeuta falou isso já milhares de vezes pra mim, ele não vai deixar de ter TDAH, ele vai melhorar, mas ele não vai deixar de ter um TDAH, tá? E eu tenho... Eu não vou lembrar do nada dos compromissos, eu vou anotar no celular e o celular vai me lembrar. Uma coisa importante também, eu acho que eu aprendi nessa jornada é que
a responsabilidade primária é de quem tem o TDAH. Então, se ele tem a responsabilidade de tentar resolver, é ele. Eu tentava resolver muito. Então, eu errei muito no começo, porque eu meio que virei mãe dele. Isso foi, assim, péssimo pra gente, foi péssimo pro nosso relacionamento, e foi péssimo pra mim, porque era muito frustrante. Porque aí eu queria fazer o quê? Eu ficava criando todas as coisas. Eu ficava, tipo, pegando no pé. Ah, e tal coisa você fez? E tal coisa você já foi? E tal coisa você anotou? E tal coisa você buscou? E tal... Gente, era um inferno, tá? E era muito ruim pra mim também, porque é ruim você ser assim, né? E mina o relacionamento de casal, né, gente? Porque você, quando é mãe de alguém, você não quer transar com alguém, né? A verdade é essa. Então isso assim, acaba com o seu relacionamento, tá? Então foi uma coisa que a terapeuta, logo no começo, ela falou, tá errado. Mas não é você que tem que fazer isso. Ele que sabe que ele tem essa dificuldade, então... Celular, vive com 10.832 alarmes, coloca tudo que puder na agenda, anota no papelzinho, anota no post-it, faz o que tiver que ser feito. E hoje em dia é o que eu falo pra todo mundo, que eu falo pra ele, não tem muita desculpa, porque a gente tá com o celular grudado no corpo 24 horas por dia. Gente, coloca 30 mil alarmes por dia, não importa. Alarme pra você levantar pra tomar água, porque tem o tal do hiperfoco, né, o TDAH. Você esquece de tudo, viu? A casa tá caindo e ele tá lá. Eu sentei pra trabalhar, era meio-dia. Aí eu lembrei, nossa, tem que levar o Tommy pra tomar banho 1 hora. Eu vou sair meia hora antes pra dar banho nele. Pra passear com ele. Pra passear com ele. E eu coloquei o alarme. Aí quando foi 12:30, tocou, eu falei, nossa, é mesmo. Meia hora atrás eu já tinha esquecido. Mas eu acho que assim, a história do alarme, agenda, eu acho que é bom pra todo mundo, gente. Porque senão, eu acho que é uma das coisas que eu acho que eu não tenho ansiedade. É uma das coisas que ajudam, óbvio, né? Porque eu anoto tudo. Então, eu tenho que fazer um negócio, eu anoto. No celular, põe um alarme, coloco na minha agenda do Google, coloco o alarme na minha agenda do Google. Gente, tudo eu tenho. Porque eu descarrego da minha mente. Porque se você não descarrega da sua mente, você fica aqui, ó. Preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa. Então, eu tinha hoje, por exemplo, várias coisas picadinhas que eu precisava fazer que não cabiam na minha agenda do Google. Tipo assim, então, por exemplo, fazer a unha pra estar arrumada aqui. Fazer o cabelo pra postar no Instagram também, mostrar usando triondas. Eu tinha que mandar uns e-mails. Eu tinha que... Coisas pequenininhas, assim, sabe? Coloquei num papel. Por exemplo, ontem eu tava gravando vlog. Eu falei, papo do peso. Porque senão... Meu peso. Porque senão... Você fica com aquilo e é muita coisa. Você fala, não posso esquecer disso aqui, não posso esquecer disso. Cara, quando você colocou no papel, num post-it, numa agenda, onde você quiser. Na minha agenda, da minha organização, não cabia essas coisas pequenininhas na agenda do Google. Eu coloquei ele no papel. Falei, cara, pra eu não esquecer. Então, tudo eu fui colocando assim, pra eu não esquecer. Sabe? Lavar roupa hoje. Tá lá, que eu tenho que lavar roupa porque eu não lavei ontem. Sabe assim? Então, coisas pequenininhas. Porque senão você fica toda hora pensando. Então, assim, eu acho que Não posso esquecer. Questão é bom pra todo mundo. Mas, diria que quem tem o TDAH, ela é imprescindível. Tá? Então é uma coisa que ele começou a ter que fazer, porque isso é responsabilidade dele, sabe? Ele que tem que entender que ele tem uma condição que, inclusive, ele vai ter que aprender a viver com ela e que é muito mais confortável que ele tenha um celular lembrando ele com alarme do que a mulher dele enchendo o saco dele. Você entendeu? Mas foi isso que a gente também teve que aprender na convivência. A gente patinou muito no começo. No começo era eu caindo, matando em cima dele, chata pra caceta, pra não falar outra coisa. Né? Tipo, gente, eu já sou chata. Então ainda tem que ser chato com isso da dificuldade da minha vida, entendeu? Porque, tipo, isso é uma coisa além, que, tipo, não precisava ter que cobrar dele, você entendeu? Mas como ele tinha essa questão, eu ficava lá em cima. Então é uma coisa que ele também aprendeu a ele criar esses próprios mecanismos pra poder lidar com isso. Né? Então isso foi importante. Vamos pegar as perguntas pra gente poder responder. Acho que uma outra coisa importante que eu tava falando, né? Você, como uma pessoa que vai conviver com uma pessoa que tem TDAH, eu acho que é importante você entender. Aí eu acho que também tem os dois lados, tá? Que também é uma coisa que é um exercício que a gente está praticando no gerúndio, tá? Ter paciência. Então, você tem que ter muita paciência, é o que eu mais escuto também. Acho que é top one que eu mais escuto da minha terapeuta tenha paciência, tenha paciência. Então, tem que ter paciência. Tenho paciência pra sempre? Não tenho. Às vezes vai ter e tá tudo bem. E aí, eu acho que é importante a pessoa que tem o TDAH, entender que a pessoa que tá com você, ela realmente não vai ter paciência pra sempre. Você entendeu? Então, eu tento ter paciência o máximo que eu posso. Vai ter dia que vai me pegar num dia torto, vai ter dia que vai me pegar num dia que eu tô de TPM, que eu tô mais sensível. E eu vou explodir. E aí eu acho que é muito importante ele entender essa explosão. Uma pessoa que tem TDAH, seja ele ou ela que você se relaciona, entender que
a pessoa que tá do seu lado, ela não vai ter paciência pra tudo sempre. Não tem como, tá? Então, eu acho que é um eterno ambos terem empatia um com o outro, sabe? Tipo, entender que a pessoa que convive com quem tem TDAH não é fácil e que você tá dando o seu melhor. A pessoa que tem TDAH também não é fácil a pessoa ter e que ela talvez está dando o seu melhor. A gente vai acertar sempre? Não, gente. Não vai ser sempre que eu vou ter paciência pra sempre e também não vai ser sempre que ele vai entender que eu não tive paciência, tá? Como tudo na vida. Ninguém aqui é a máquina invencível, tá? Acho que a gente falou um pouquinho já, né? A Ana perguntou com relação à organização, rotina, coisas do dia a dia. Mas ela pergunta pra você, pra mim. Não entendi, mas acho que a gente pode responder os dois. Porque assim, pra mim, Não entendi o que você colocou na caixinha. pergunta sobre o TDAH. Ah, Eu acho que Eu é acho mais que é. pra ele. pra mim. Eu acho que até porque ela tem. Organização, rotina, coisas do dia a dia. É o que a gente falou, acho que agora por último, Colocar né? um monte de alarme. Colocar um monte de alarme, anotar em agenda. E rotina também. Que nem as coisas que Sair da rotina. sempre faz, aí não precisa colocar alarme. Sim. Porque você já Ter entende- rotina é bom, então. Ter rotina é bom pra fazer as coisas. Tipo, eu não vou esquecer de lavar a louça, porque de manhã eu vou lá, faço o café, enquanto faz o café eu lavo a louça, eu Vai guardo comer, a louça. aí depois... Tem as coisas da rotina. Aí ele e come, aí depois isso ele não tem vem. alarme. Eu tenho um alarme pra, tipo assim, nossa, tem médico amanhã. Sim. Ah, então não, tem que pôr o O alarme. Tommy hoje, que era uma Senão, coisa diferente. Banho do cachorro. Quando tem que comprar comida, ração, eu falo, amor, tem que comprar ração. Aí ele vem e coloca no alarme pra não esquecer no outro Até dia. no próprio dia eu coloco alarme. Quanto mais rotina você tiver, melhor, porque Menos mais... alarme. Exato. Menos alarme, porque você vai mais se acostumar a fazer aquilo todos os dias, Sim. né? Porque virou ali um hábito. Porque quem não tem, acho que muita rotina e cada dia faz uma coisa diferente, tem que ter um alarme a cada 10 minutos. Sim, exatamente. Aí a pergunta também que acho que a gente já meio que respondeu, você fica sem paciência da Simone, às vezes, como faz pra manter a calma e agir no momento tenso? Pra você. Eu acho que sim, né? Pra mim, se eu fico sem paciência às vezes. Gente, fico, óbvio que eu fico. Pra mim não é a coisa mais fácil. Eu estou aprendendo a lidar com isso. Foi o que eu falei. É uma sensação de, tipo, que você não é importante. Eu fico, né? Com a sensação de que eu não sou importante pra ele. Vivo falando pra ele que eu não sou prioridade pra ele. Por quê? Porque parece que, como ele nunca lembra dos meus assuntos, é como se eu sempre estivesse em segundo plano. É como se ele sempre estivesse em primeiro plano alguma coisa, que é mais importante do que eu. Entendeu? Então, trabalho é mais importante do que eu. Atender o cliente é mais importante do que eu. Qualquer coisa, eu sei lá que caceta que ele pensa. É mais importante do que eu, porque ele tá sempre alguma coisa em primeiro plano. E eu que tô falando aqui, eu tô sempre em segundo plano. Então, pra mim, que eu sou uma pessoa mais sensível, como diz minha terapeuta, sou uma pessoa que requer um pouco de atenção, sim, eu quero a atenção do meu marido, pra mim é muito difícil lidar. Entender que ele tem essa questão que não é pessoal, digamos assim. Entender que não é pessoal comigo, é que ele... Então, é difícil. Não, eu não vou ficar aqui romantizando, falando que, não, a gente é tranquilo. Não é. Inclusive, se eu soubesse que era tão difícil, eu nem sei se eu tava aqui hoje. Se eu soubesse que era tão complicado... tô sendo sincera, eu não sei se eu tava aqui hoje. É que a gente já tinha uma relação muito sólida, assim, a gente já tava noivo, né? A gente já tava com o casamento marcado, quando eu descobri tudo isso. Teria chance de eu não desistir, tá? A gente já amava esse bichinho aqui, entendeu? Então, assim, não tinha, talvez não ia desistir. Mas, assim, falar que é fácil não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter certeza que, tipo, é o homem da sua vida, que é o cara da sua vida. Se você é um homem, tá escutando isso aqui, que é a mulher da sua vida, que vale a pena. Eu tinha muito e eu até como a gente conversou sobre ontem, né? Falou sobre isso ontem, né? O Rafael, pra mim, era uma pessoa que valia muito a pena. Porque ele tinha os defeitos dele, mas ele tem qualidades, assim, que, infelizmente... hoje em dia é muito difícil de encontrar. Então, pra mim, valia muito a pena. Mas assim, não vou romantizar. Esquece. Se vocês vieram aqui achando que eu vou falar que é fácil passar a mão na cabeça, não. Não é. É fácil. Não sei. Pra você é Pra fácil mim, lidar com isso? Sim. Ter TDAH é normal pra você? De boa? Não, mas depois que eu comecei a ter um remédio, eu vi que... Melhorou muito? Sim. Qualidade de vida. Sim. Eu sempre falo isso pra ele, cara. Tipo, é porque assim, a pessoa que ela tem um TDAH... Ela aprendeu a viver com aquilo. Ainda mais o Rafael, que foi diagnosticado velho, né? A gente tem 37 anos. Então ele foi diagnosticado adulto. Ele aprendeu a lidar com o TDAH. Ele aprendeu a criar mecanismos com ele. Então ele começou a achar, é normal, eu sou assim. Você entendeu? Eu percebo o dia que eu não tomo o remédio, de fim de semana eu tenho vontade de procrastinar só. Eu fico no sofá, eu almoço, dá vontade de dormir, acordo tarde... Não, ele é outra pessoa. O dia que ele toma o remédio e o dia que ele não toma, ele é outra pessoa. Você olhou pro Rafael, ele encostou, ele dormiu. É ou não é verdade? Ele encostou, ele dormiu. Tá aqui no sábado, vendo TV, ele encostou, ele dormiu. Ele quer ver um filme, ele encostou, ele dormiu. Ele tá na minha mãe,
ele sai pra almoçar, ele sai da mesa, que a gente tem muito hábito na minha família de ficar na mesa ad eterno, para todo sempre, conversando. O Rafael, ele, amor, vou lá na sala porque tem o ventilador. Dormiu. Foi ou não foi? Dormiu, esquece. Então assim, o Rafael, ele é tipo imprestável sem o remédio. Ele tem que eu imagino que ele tem que se esforçar muito. Sim. Tipo, é uma energia muito maior do que quando ele tá tomando remédio, que é mais... Ele tem um negócio um pouquinho mais proativo, sabe? Almoça, acabei de comer, deu 5 minutos vendo televisão, vou voltar a trabalhar. Então eu acho que assim, eu acho que a pessoa que tem o TDAH que talvez vai se incomodar é aquela que pelo menos tá lendo um pouco a respeito e ela vai ver que talvez ela deveria... Ô, Anakin! Meu filho. Pega o amor. Talvez a pessoa que vai se incomodar é aquela pessoa que talvez vai entender que é possível viver de outra forma, sabe? Ela fala, cara, mas por que essa pessoa tem tanta facilidade em fazer tal coisa e eu não? Por que essa pessoa ela tem tanta facilidade em entender tal coisa e eu não? Aí talvez essa pessoa vai se incomodar com o TDAH. Caso, né? Você conseguiu prestar atenção no que eu falei? Caso contrário, ela não vai se incomodar, tá? Esquece. Porque ela já aprendeu a lidar com aquilo. Pra mim era essa preguiça era normal. Sempre tive. Olha, é a digestão que não tá trabalhando. No começo era assim, era digestão que não tá fazendo dinheiro. Eu percebo agora porque de fim de semana eu não tomo remédio. Aí eu tenho comparação. A comparação. Que ele é normal, tá, gente? Você toma um remédio quando você precisa, teoricamente. Não, na verdade você tem que desmamar uns 2 dias. Eu preciso deixar de tomar uns 2 dias, porque o efeito dele começa. Segunda ele começa aqui, aí terça, quarta, quinta, sexta. Se fica 2 dias sem tomar, ele volta. Fica assim. Não, mas assim, é que não é obrigatório que seja de segunda a sexta. Que no caso o Rafael, ele sim, trabalha, o foco dele, apesar de ele trabalhar de sábado, às vezes domingo também, o foco de energia dele é de segunda a sexta. Tipo, sábado e domingo ele tá fazendo um plus, digamos assim. Sim. É uma hora extra, digamos assim. Se pudesse tomar todo dia, eu tomava. Exato. Não, domingo acho que eu não tomaria, que domingo já mais de relaxa mais. Mas, por exemplo, se você fosse, vamos pensar, fosse uma cabeleireira que trabalha de terça a sábado. Você tomaria o remédio de terça a sábado. Terça a sábado. Você entendeu? É só isso que eu quero dizer. Então, talvez pra maioria das pessoas que trabalham de segunda a sexta, vai seguir mais ou menos esse negócio, como o Rafael falou, de desmamar no fim de semana. Mas se você é uma pessoa que trabalha de fim de semana, que você tem que estar focada lá, você vai tomar seu remédio no fim de semana também. Sim. Entendeu? Vai ter que achar 2 dias que você precisa menos. Exato. Mas isso que ele falou de... Eu tô falando que pra mim não é fácil, e ele falou que pra ele é um pouco mais, mas que ele sentiu essa diferença, eu sempre falei isso pra ele. Falei, eu não tô falando só por mim e pela nossa relação, porque dependia muito disso, mas eu falei, eu tenho certeza que se você fizer, você vai ver muita diferença na sua qualidade de vida. Foi ou não foi? Sempre falei isso. E é verdade, certo? Sim. Tá? Então, assim, não é a coisa mais fácil do universo você lidar com isso, principalmente se você for uma pessoa que demanda como eu. Eu sei que eu demando atenção. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila com todo o resto. Com a minha família, gente, baixíssima manutenção. Com amigos, baixíssima manutenção, sabe? Família vendo Natal. Não precisa ligar, exato, eu não sou. Mas putz, com meu marido, cara, eu falei, não, meu marido, na minha cabeça, é a obrigação dele. Você entendeu? Tipo, eu tenho um marido pra isso, pra me dar atenção, pra estar comigo. Então, é óbvio que também é uma responsabilidade, uma carga que eu coloco nele, e que ele não conseguia atingir nem o mínimo, coitado, sabe? Por conta do TDAH. Então, hoje as coisas têm melhorado bastante. Mas ainda assim, não é fácil. Eu prefiro dizer que a gente está no processo, então a gente está aprendendo a lidar, né? A gente está no processo. Falar, a gente resolveu. Eu acho que, sinceramente, a gente vai tá sempre nesse processo, porque eu acho que cada hora vai aparecer um desafio diferente, sabe? Tratamento pra vida toda, já falamos que sim. Da perguntinha deixa eu falar o nome dela. Pergunta da... Ixi, não sei o nome. Cadominice. Não deve ser esse nome, obviamente, é só o @ do Instagram. Quais são algumas características que o TDAH tem que muita gente não conhece? Acho que o Rafael pode falar melhor. Eu acho que esse de procrastinar... E aquilo lá, o problema não é você lembrar. Você tem que entender que não é... Ai, nossa, se eu me esforçar, eu acho que eu lembro. Não, porque você não prestou atenção. Sua mente não processou, não gravou na mente pra você ter que lembrar. Eu acho que, na verdade, não é características que muita gente não conhece. Eu acho que o problema, me corrija se eu estiver errada, eu acho que o problema atual é que muita gente coloca no TDAH muitas características que não são necessariamente TDAH. Né? Tipo, a gente tava vendo um vídeo e aí ele falou, nossa, mas isso nem é TDAH. Eu sigo, tem um Instagram que eu sigo lá do TDAHzando.
Nossa, tem coisa que eu vejo assim, isso daqui não sei o que é do TDAH. E a pessoa mostra várias coisas e fala assim, nossa, nada a ver, não tem nada a ver. Eu também acho que não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas colocam muita coisa que às vezes é só uma falta de atenção no TDAH, tá? Eu acho que, pra mim, como eu falei, o que mais chamou a atenção foi o fato de que a gente não tinha passado. Então não tinha, assim, era remota, eu não consigo nem falar uma coisa que um dia eu falei pra ele, ele lembrou, sabe assim, que eu acho que eu teria soltado fogos de artifício. Pode ter acontecido, mas 99% das vezes eu falava e ele ficava com aquela cara de tela azul, ou ele falava que não lembrava, e, tipo, pra ele era normal não lembrar, Não, se você começasse a falar, eu lembrava. Mas que nem você falou, o que eu te falei ontem? Tipo, nossa, o quê? Faltou uma cordinha pra ligar o que de ontem. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Sim. Começava a falar, não lembrei. Então, acho que é uma outra coisa também, essa hiperatividade, do nada, o Rafael, por exemplo, pra mim era fácil também de entender, porque o Rafael é uma pessoa mais quieta. O Rafael, ele naturalmente é uma pessoa mais introspectiva. Chegava uns picos da noite, assim, ele super agitado e andando de um lado pro outro aqui, falando, eu falava, mano, Mas não sei se é da ansiedade, eu acho que é da ansiedade. É, da ansiedade? E aí atacava a hiperatividade? Eu acho que é da ansiedade. Não sei, eu acho que é da ansiedade, que me acelerava mais à noite. E aí, era puxado. Porque de dia, assim, eu acho que da ansiedade, eu acho, porque de manhã eu acordo e tenho um monte de coisa pra fazer. Mas aí quando você não tem nada pra fazer, você senta a bunda no sofá pra relaxar, você não consegue ficar parado. Tipo, você... não sei, pode ser hiperatividade. E eu acho que também uma coisa que sempre chamou minha atenção é que o Rafael, quando ele tá no hiperfoco, você fala, a casa tá caindo, literalmente, a casa tá caindo. Você fala com ele, ele escuta. Eu falo, cara, não é possível que ele não escutou. Eu tô, tipo, do lado dele, ele tá no celular, lá. Eu assim, ó. E aí? Amor, você não escutou? Não. Caraca, mano, tô aqui do teu lado falando. Tipo, não tem como ele não me ouvir, sabe assim? Então, acho que isso também que é o tal do raio do hiperfoco. Tipo, basicamente, quem tem TDAH só consegue fazer bem uma única coisa de uma vez. Não consegue fazer mais de uma coisa. Então, quando ele tá no celular, ele tá no celular. Você não viu eu falando? Você escutou o que eu falei? Você entendeu o que eu falei? Por quê? Porque ele tava chamando o Tommy pra sentar aqui no sofá. Ele falou que sim, mas a chance que ele não tenha escutado, entendeu? Eu só falei, tá bom, porque não vai mudar nada ele escutar ou não. Mas a chance que ele não tenha escutado o que eu falei. Porque, de fato, não consegue fazer. Então, também acho que é uma característica que, se você notar que a pessoa não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, que ela tá muito focada, pode ser que seja uma característica de TDAH. Nossa, essa pergunta me deixou, assim, transtornada ontem. E não é contra você, Catarina. Você é um amor, minha cliente, inclusive. Um chuchuzinho. Mas, assim, essa mensagem me deixou transtornada, essa pergunta, porque eu já escutei coisas a respeito e isso me deixa transtornada na internet. Que é, qual a maior vantagem de estar com uma pessoa com TDAH? Nenhuma. Gente, não tem vantagem. Pra outras pessoas não tem vantagem em ter TDAH. Nem ele e nem eu. Não tem vantagem. Gente, TDAH é um transtorno. Quando que um transtorno vai ser uma vantagem? Quando que você tem que tratar um problema ali, é uma vantagem. Não tem vantagem. Então, isso me deixa transtornada, porque talvez, não sei se foi uma pergunta aleatória, ou se foi uma pergunta vinda de coisas da internet, porque eu já vi essas coisas. Eu já vi. Nossa. Só de pensar nisso já me dá uma vantagens do TDAH, né? Não, eu já vi a pessoa falar que o TDAH é um superpoder! Não, gente, não. Não é superpoder. Não tem superpoder. E aí a pessoa fala que é o tal do hiperfoco. Também não é um superpoder, né? Porque, tipo assim, foi o que eu falei pra ele. Tá, imagina, Rafael com esse hiperfoco um dia. Olha, tô pensando a longo prazo, tá? Vou levar meu filho no parquinho. A criança tá lá brincando. Se ele entrar no hiperfoco no celular... Gente, uma pessoa leva a criança. Isso é o hiperfoco. Pode, não é ou não é? Pode acontecer qualquer coisa ao seu redor que você não está vendo. Gente, isso não é uma vantagem. Não é. Tá? Eu não vou falar só a pessoa que eu acho que eu lembrei, porque talvez eu esteja aqui falando coisa errada, então eu não vou falar pessoa famosa. Não tô querendo entrar nessa. Mas, gente, tenham isso em mente. É uma questão cognitiva. Tipo, qual que é o que eu tava falando? A palavra, esqueci agora. O TDAH, ele é uma condição neurológica. E não é uma condição neurológica
natural, normal. Não, é um transtorno. Então, é algo diferente do que seria normal. O normal é a pessoa prestar atenção, né? O normal é a pessoa lembrar das coisas. O normal é a pessoa conseguir ali, né? Quando você tá, pelo menos, ouvir. Administrar, exatamente, entendeu? Tipo, pode ser que, por exemplo, tô lá no celular. Não tenho TDAH. Tô lá no celular. Pode ser que eu não tenha entendido tudo que o Rafael falou, mas que eu escutei ele falar, eu escutei. Então, no máximo, eu vou parar e falar, putz, não entendi o que você falou. Porque eu escutei ele falando comigo, mas eu tava prestando atenção em outra coisa. E aí ele vai repetir. Mas falar que eu não escutei a voz dele, não tem como. Eu ouço bem, no caso. Eu ouço muito bem e eu consigo prestar atenção em outras coisas que estão acontecendo. Isso é o normal, tá? Então, não tem vantagem. E pra pessoa que tá junto, menos ainda. Pra mim, nenhuma. Zero. Inclusive, só tem desvantagem. Se você não tratar, só tem desvantagem. Não tem nenhuma coisa boa. Você vai ficar falando com a pessoa nunca vai lembrar das coisas que você falou, você vai ficar falando com a parede, você vai ter a paciência maior ainda de ter que repetir tudo 1000 vezes. E uma coisa também que eu acho que é importante é que quem tem isso é uma coisa que eu estou trabalhando, ainda não faço 100%, tá? Eu ainda erro. É pedir atenção sempre. Eu tenho melhorado, né? Antes eu chegava no estúdio dele e falava... Agora, tipo, você pode falar? Aí ele para o que ele está fazendo e aí ele olha pra mim. Você entendeu? Então, você tem que ter esse exercício do tipo, esquece, a pessoa que tem TDAH não faz duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que sempre ter esse exercício do tipo, amor, espera um minutinho, amor, dá um pause aí no que você tá fazendo, conversa comigo aqui rapidinho, você entendeu? Tem que ter esse chat. Eu não tenho ainda, tô nesse processo, tô tentando melhorar, porque eu sou sanguínea, né? Então eu tenho esse muito do tipo, de ir falando. Meu jeito, assim, mais expansivo. Eu já chego falando e como eu sou mais atenta, eu consigo parar e ali... A gente funciona de forma diferente, a nossa cabeça funciona de forma diferente. Então, entender isso, eu acho que é o grande rolê do negócio. Como saber se é TDAH ou personalidade da pessoa? Bom, do médico. Exato. Eu ia falar isso. Não tem como. Eu acho que você pode ter indícios, mas o diagnóstico quem vai dar é o médico, tá? Inclusive, o pouco que eu consigo entender sobre o TDAH é que o diagnóstico, ele é fechado quando você tem histórico familiar, né? A médica, ela não, pelo que eu entendi, ela não fecha o TDAH sem histórico familiar. A mãe do Rafael tem indícios de ter TDAH. E uma coisa a irmã dele também. Uma coisa que a médica falou bastante, assim, é se eu sempre fui assim, desde criança. Eu, sinceramente, não lembro, assim. Porque eu acho que mais pelo motivo de não me prejudicar. Ainda mais no passado, assim. Talvez tenha começado a me prejudicar quando eu trabalhava no banco. Porque eu trabalhava com uma coisa que eu não gostava. Aí... Então ele não conseguia focar. Porque assim, o hiperfoco, ele também só vem no que você gosta. Então. Não é que você hiperfoca em qualquer coisa. Tipo, tem um negócio pra fazer, vou hiperfocar. Não. O hiperfoco, ele só vem no negócio que tem muito prazer. Porque é a relação com a dopamina, né? Aí, sei lá, tinha banda na época. Aí eu ficava trabalhando lá, só que pensando na banda. Não conseguia ficar 100% no que eu tava fazendo. Você sabe explicar um pouquinho com relação a esse negócio da dopamina? Eu sei que é um problema, tipo... O TDAH... Por exemplo, tem dopamina na parte do cérebro que é da atenção. Então ele tem que... O cérebro, ele só vai prestar atenção em algo que gera muita dopamina pra ele. Então, uma coisa que ele gosta muito. Aí ele vai focar. Aí ele vai dar aquela dopamina. Ou você gosta muito disso? Então... não vai dar muito, vai dar um pouco, mas ele tá na seca, então... Exato. Agora eu, por exemplo, quando eu vou falar... Olha, fiz minha unha, o que você prefere? Azul ou vermelha? Que dopamina que você A dopamina... Nenhuma. Secou. Então, assim, ele não tem interesse nenhum. Ele não vai prestar atenção. Basicamente é isso, entendeu? Então, assim, não é que ele tem hiperfoco, que bom. Não é. Ele vai ter hiperfoco só naquilo que ele tem muito tesão, assim, que ele gosta muito. Aí ele vai hiperfocar, porque é do interesse dele. Mas se não, não, tá? Vamos lá. Nossa, isso aqui é terno, deixa eu ver. Thalita, como vocês se sentem quando comete o mesmo erro mais de uma vez com o cônjuge, mesmo não querendo errar? Não tô falando de erro grave, mas de coisas bestas do cotidiano. Eu estou sempre falhando na mesma coisa. Acredito que o acordo nesse ponto não está sendo possível de ser cumprido a longo prazo. Acho que não é de TDAH essas perguntas. Como saber... Como saber quem tem que ceder ou quando mudar o acordo? Não. Não tem nada a ver. Vocês confundiram. Outra de baixo também confundida. Só tem uma de TDAH. A gente pode fazer um outro vídeo sobre isso depois, sobre relacionamento, né? Que eu sei que vocês estão gostando desse assunto também nos meus vlogs, mas eu achei que era. Olá, Ana e Rafael, boa tarde. É Tatiana.
Tudo bem com vocês? Em que momento vocês chegaram à conclusão de que tinham que buscar uma ajuda profissional em quem foi dado o diagnóstico? O motivo da minha pergunta... Ai, meu Deus. É porque tenho passado por algumas situações com meu marido. Eu acho que a gente já meio que respondeu, né? Tipo, em que momento que eu achei que eu precisava de uma ajuda? Quase separando. Eu não ia falar exatamente essas palavras, mas é exatamente isso. 2022, que foi o ano que a gente foi morar junto, a gente quase separou algumas vezes, né? Sério, tipo, real oficial, de tipo, pensar e falar, não dá mais. Então foi chegar nesse ponto mesmo, tipo, a gente não tinha uma outra... Assim, a gente teve que chegar nesse ponto e chegar no ponto do tipo, tá, não dá pra continuar mais desse jeito, mas eu não quero desistir, então vamos tentar mais coisa. Foi basicamente isso, né? Então, a nossa próxima tentar, tipo, sozinho a gente não tava dando conta. Então, antes de decidir, de fato, por terminar, a gente falou, tá, a gente ainda tem... eu falei, tá? Que ele não queria nada. Tanto que quem marcou o médico fui eu, quem marcou o neurologista fui eu. E se você, mulher, tiver que fazer isso, faça. Porque a chance do seu marido, namorado, pegar o telefone e marcar, remota, tá? Pega e fala. Foi o que eu falei pra ele. Ele falou, pode marcar? Tá bom. Vim, peguei o telefone, falei com a médica, marquei com ela e falei, você só precisa estar na frente do computador a essa hora, tá bom? E aí ele fez a consulta com ela, fez acho que os exercícios lá que ela pediu. Você fez exame também, né? Uns exames que ela pediu. Tá falando da terapia de casal, né? Eu acho que de tudo, né? Porque ela falou do diagnóstico, quem deu o diagnóstico foi a médica neurológica. Foi a neurologista. Ela faz uns testes lá de memorizar número, falar número de trás pra frente. Uma coisa ridícula, mas eu me achei idiota. Ridículo que ele não conseguiu Eu não fazer. consegui fazer. Eu ia falar isso. Idiota, não, me de burro. Nossa, mas meia dúzia de números de trás pra frente. Então, eu acho que é uma característica também, eu preciso ser sincera, já que você falou, mas é que eu também não lembrei. Eu tinha muito isso. Eu falava, cara, ele é burro. Porque ele queria fazer duas coisas ao mesmo tempo e ele não conseguia. Então, por exemplo, agora, principalmente que a gente falou até na terapia sobre isso, a gente tem muito o hábito de comer vendo filme, vendo série, e o Rafael, quem tem TDAH, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não. Tá? Então, acontecia várias vezes, tipo, a gente tá vendo exatamente, ele tá olhando pra TV, E alguma coisa acontecia, eu comentava, ele... Hã? Oi? O quê? Da onde? Do que foi? Blá, blá, fazia umas perguntas nada a ver. Porque o cérebro tá, sei lá, no Mas lanche que ele tá mastigando, no prazer que ele tá sentindo ali. Eu não sei. Mas é aquele negócio da atenção. Tipo, se eu tô gostando 100% do filme, eu vou saber lembrar das falas. Agora, se o filme começou a ficar chato, vixe, o que eu vou fazer amanhã? Tô olhando pra tela, mas não tô... Pega o celular. Pega o celular. Já era. Aí perdeu. O cara só tá... Aí quando ele pegou o celular, game over. Aí eu já sei que é game over, já era. E aí uma das coisas que eu falo muito é, se você perguntar alguma coisa idiota, eu não vou te responder. Então ou você presta atenção, porque aí se ele não entendeu prestando atenção, eu até explico, mas ou você presta atenção ou então você entrega pra Deus. Porque eu tenho esse negócio de às vezes entregar pra Deus. Não gostei do filme, falo, nem quero mais saber. E tô lá mexendo no celular, mas eu entrego pra Deus. Eu não fico depois, mas e tal coisa. Mas por que aconteceu isso? Ele fica. Então ele nunca entrega pra Deus. Ele nunca. Ele quer saber, só não gostou, não prestou muita atenção. Então eu tipo, dou essa ameaçada, tipo, ó, ou você presta atenção, ou então não dá. Então, assim, eu acho que talvez você fique com essa sensação. Porque, por mais simples que seja, ver um filme é simples. Só que se ele não tiver com a atenção focada naquilo, ele não vai prestar atenção. Eu lembro que eu morava sozinho, assistia filme, chegava, tipo, 20, 30 minutos do filme, eu percebia que eu não prestou atenção. Tava prestando atenção. Não, eu colocava outro. Vários filmes eu parava no meio e falei, não adianta. Não entendi nada. Já faz 10 minutos que eu não tô... Perdi o filme. E pra ler livro também. Pra ler livro, muitas vezes eu lia o livro, eu tava na metade da página e falava, nossa, só tô repetindo as palavras, eu não tô... Quem tem TDAH acho que tem processando deve ter muita nada. dificuldade de ler livro também. Nossa, eu nunca consegui ler livro. Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que assim, se você, sinceramente, se você está desconfiando, manda pro médico. Sim. Na pior das hipóteses, ele vai descartar e ótimo. Você vai tratar, talvez, a sua própria relação com ele. Talvez precise de uma terapia mesmo pra vocês, né? Pra ele poder entender o que é... Acho que isso também é importante, né? Na terapia de casal, a gente entende um pouco da realidade do outro, a gente entende o que é importante pro outro. Então, por exemplo, o Rafael, ele entende o que é importante pra mim. Então, eu acho que são coisas que
Você pode até fazer sem terapia? Pode. Até dá pra fazer. Mas você tem que ter uma relação muito boa, muito aberta, muito amigável, que a gente até tem, tá? A gente tem. Mas eu acho que a gente é muito diferente. E eu acho que também, é que nem eu falo pra terapeuta, eu falo, mas o que você falou pra ele, eu falo também. Só que aí é outra coisa quando ele escuta dela do que quando ele escuta de mim. É completamente diferente, mesmo que seja exatamente a mesma coisa. Porque você quer ter razão sempre. É porque eu sempre tenho. O terapeuta não tem. A gente tem essa brincadeira, tá? Que eu sempre falo que eu sempre tenho razão, eu tô sempre certa. Então aí eu acho que quando ele escuta da terapeuta, ele sabe que não é pessoal, do tipo, eu só querendo ter razão. Sim. Você entendeu? Tipo, ele entende, tá bom, né? Se ela tá falando é porque a Amanda tá certa mesmo. Então, eu acho que é muito importante porque... Mas eu acho que mesmo assim, o casal tem que estar muito aberto, ambos, porque você não vai escutar que você tá sempre certa. Nem eu escuto. E eu assumo minhas buchas, falo, mas eu tô errada mesmo. Mas escuta. Ai, mentira. Ai, não acredito nele. E vocês vão ter que, tipo... É importante se alinhar, sabe? Se você tá tendo algum problema, se você não tá, tudo bem, você não precisa de terapia. Mas se vocês estão com algum problema, eu acho que é importante. E aí, eu acho que se você desconfia, né? Falando de TDAH, se você desconfia, manda pra uma neurologista. Né? A neurologista, né? Tem vários que pode dar. Psiquiatra também? Psiquiatra, neurologista e mais um lá, que eu não sei. Então. Psicólogo, acho que não tenho certeza. Neurologista tem certeza. O psicólogo, ele pode até desconfiar, mas ele não vai fazer muita coisa por você, porque ele não pode passar medicação. É verdade. Então, nem começa no psicólogo, sendo bem sincero, né? Ou você vai pro neurologista ou você vai pro psiquiatra, porque ele vai diagnosticar. Se você tem um diagnóstico, pronto. Você já tem um ponto de onde tratar, e aí você vai para remédios, você vai para as terapias, você vai para meditação e todas essas coisas que precisam ser feitas. Se o médico descartou, não é TDAH, e aí eu acho que você tem que trabalhar a sua própria relação, né? Então, aí eu acho que também para ambos é importante, se você chegou nesse ponto de falta de atenção, de a pessoa não prestar atenção em você, né, de vocês não conseguirem se resolver, vai pra terapia, porque aí vocês vão conseguir entender o que é importante para cada um. A terapeuta, pelo menos é como a nossa terapeuta faz, né, então ela é uma terapia de casal em que raramente a gente tá junto, né, só quando realmente tem que alinhar alguns pontos. Mas normalmente ela trata primeiro... Faz uma sessão com o Rafael, uma sessão comigo, uma sessão com o Rafael, uma sessão comigo. E aí eu vejo que ela faz muito esse jogo de leve e trás. Ela faz o jogo do leve e trás. Então, tipo, mas o Rafael falou pra mim isso. Que ele se sentiu assim, assado. Aí eu falo, mas eu não quis fazer isso. Então, mas a forma com que você falou fez ele se sentir assim. Na próxima, não é? Na próxima, você pode falar a mesma coisa, mas fala de tal e tal jeito. Porque aí ele talvez leve de uma forma diferente. E a mesma coisa pra ele. Mas pra mim não faz sentido. Então, Rafael, pra você não vai fazer sentido mesmo. Você é um homem, você prefere tais coisas. Pra você é importante isso. Mas pra Amanda, é muito mais importante isso. Então você entende que você tem que fazer isso pra ela, né? Então eu acho que ela realmente ajuda a contornar muito as situações, sabe? E ela tem TDAH também, né? E ela tem TDAH, também foi uma das coisas que chamou a nossa atenção. E eu acho que também uma outra, pra finalizar esse assunto, que já tá super extenso esse vídeo, é que a nossa terapeuta, ela é terapeuta, ela não é psicóloga. E eu acho que isso é um ponto muito importante, sim. Tá? Porque a dinâmica é completamente diferente. O psicólogo, ele não pode fazer nada do que ela faz. Tá? O psicólogo, em tese, ele ouve muito, e aí ele joga a bola pra você. E você mesma que tem que criar a sua consciência e cair a ficha sozinho. Que foi o nosso primeiro que a gente fez, que a gente não gostou. Tá? O primeiro que a gente passou foi um psicólogo e ele só ficava assim, tá, e aí, o que aconteceu? Isso. E como você se sentiu com o que ela falou? E como você se sentiu com o que você fez? Tá, mas e aí, como que você... Joga muito a bola, resumindo. Faz você que se entenda. Exato. Você que cai a ficha e tenta trabalhar isso dentro de você e se resolva ou não se resolve. Que ele não vai fazer nada. Pra gente, porque a gente precisava, não ajudava. Tanto que a gente detestou. A gente falou, não fez nada pra gente. Eu nunca tinha feito nada também. Mas eu já tinha feito. E aí eu falei assim, bom, vamos tentar outra. E aí eu achei ela por um acaso, essa nossa terapeuta, e ela é terapeuta. Então faz toda a diferença. Porque ela não fica quieta. Ela fala muito, ela conversa muito. É bom que ela tem TDAH, então eu achei muito bom, porque, bom, eu falei, ela tem uma experiência, então, em ter TDAH, em contornar isso, entender, né, principalmente pensando nele. Falar, ele não prestou atenção, aí ela fala, não é porque ele não tá prestando atenção, porque TDAH é assim mesmo. Exatamente. Tipo, foi o que eu falei, o meu maior aprendizado nisso, eu preciso ainda, que eu estou no processo, é entender que não é pessoal. Então, não é porque ele não me ama. Não é. É porque ele tem uma dificuldade que eu não tenho. Então, ele tem que estar em full attention comigo. Tipo, ele tem que estar totalmente atento comigo. Então, é tipo assim,
vamos conversar, olha pra mim. E aí eu fico, às vezes, você prestou atenção? Você entendeu o que eu falei? E ainda eu faço um monte de coisa errada, tá? Que eu ainda tenho que melhorar. Então, às vezes eu falo pra ela, pra terapeuta, falei isso, e ele. Ele falou que entendeu. Não, mas não é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer ele repetir tudo. Eu nunca faço isso. Nunca. Nunca. Eu sempre esqueço que eu tenho que fazer isso. Eu só falo, você entendeu o que eu falei? Entendi. Você concorda? Concordo. Uhum. Provavelmente ele deve fazer isso pra encerrar o assunto. Provavelmente. Por isso que ela falou que eu tenho que mudar. Então eu tenho que mudar isso. Eu ainda não consegui inserir isso na rotina, entendeu? Mas é uma coisa importante. Tipo, tá, você entendeu? Então repete o que eu falei. Pra saber se ele realmente estava prestando atenção em mim. Porque às vezes ele pode estar olhando pra mim, mas eu posso ter tirado o celular da mão dele, ele pode estar pensando em outra coisa, que é mais importante pra ele. Então, tem vários ajustes que eu preciso fazer pra que a gente consiga se entender. Ele tem vários ajustes que precisa fazer. Mas eu acho que é importante, finalizando esse vídeo, deixando claro que ambos precisam trabalhar para funcionar. E ambos precisam estar dispostos a ajudar. Não adianta você, flor do campo, querer salvar o seu relacionamento sozinha. Você não vai conseguir. Não vai dar. Não vai dar. Porque é uma relação pressupõe duas pessoas. Não ia dar, porque eu ia ficar nadando, morrer na praia. Eu precisava dele nadando junto comigo, que foi uma coisa que eu sempre falei. Falei, eu preciso de você nadando junto comigo. Enquanto você estiver nadando junto comigo, a gente tá junto. Se você desistir, eu desisto também. Porque sozinha eu não vou dar conta, né? Principalmente com relação ao TDAH, porque boa parte não depende só de mim. Posso ajudar ele a contornar as coisas, mas não depende de mim. Então, eu acho que isso é importante, de vocês dois estarem alinhados com o propósito de estar juntos, que eu acho que é uma coisa que ajudou muito a gente. A gente queria muito estar junto, a gente queria muito continuar. Então, a gente tentou todas as possibilidades. A gente podia ter medicamento, terapia, e não ter resolvido, sabe por que Deus? Porque não era pra estar junto, talvez. E não tivesse dado certo, Era o destino. não era o destino, e a gente não tá junto. Poderia ter acontecido isso também, tá? Vai saber, não tem como saber, mas provavelmente era o destino. E hoje a gente tá num lugar muito, muito melhor, né? Se entendendo. E trabalhando. Porque vai ter trabalho pra todo sempre. Certo? Mais alguma coisa a falar? Algo a dizer? Fala agora que você tá aqui preso, amarrado no sofá, desesperado pra ir Tô com embora. uma bola de ferro no meu pé aqui. Que eu obriguei ele a estar aqui. Tá, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma, que tenha sido esclarecedor para vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, que é importante, né? E deixa nos comentários se você tem alguma dúvida. Deixa as perguntas pra edição 2. Ele já está se propondo a fazer edição 2, eu nem precisei falar, eu ia falar. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês têm algum comentário, se vocês têm novas perguntas, que a gente pode voltar a falar sobre esse assunto, certo? Certo. Muito bem. Beijinho, até a próxima. Tchau.